Aqui estamos uma vez mais nesse momento de reflexão, nosso quadro Falando ao Coração, a mensagem do dia. Se te for possível, pare um pouquinho aquilo que você está fazendo. Vamos conversar, existe algo especial a ser compartilhado contigo. Você sabe que na fase adulta nós trazemos uma série de consequências da infância. E muitas vezes na fase adulta nós não lidamos com maestria e acabamos caindo em um processo de vitimização. A verdade é que muitas pessoas hoje assumem uma postura de vitimização porque isso deixa elas em uma zona de conforto, por mais desconfortável que seja. E na verdade nós lidamos com a fase adulta, resquícios que trouxemos da nossa infância. Um exemplo simples é pessoas que na fase adulta não conseguem colocar a sua opinião. Então o que acontece? Lá quando eram criancinhas, a mamãe dizia: olha, parabéns, você ficou quietinha hoje, vai ganhar um presente. Aí essa criança vai para a escola depois. Chega lá na escola, a professora, com 40, 45 abençoadinhos lá, olha para um dos mais tempestuosos e diz: por que você não é como a fulana? A fulana é quietinha. Ela é extraordinária. E essa criança, ela começa a crescer com uma ideia na mente dela. Se eu for quietinha, se eu for apagada, se eu não tiver opinião, se eu não me pronunciar nunca, é uma coisa boa. O problema é que essa pessoa, ela cresce. E aí ela está no mercado de trabalho, em uma equipe numerosa, e um dia o chefe diz: alguém tem alguma opinião? E ela tem uma opinião, e é uma opinião boa. Mas ela não consegue dar. Por quê? Porque o cérebro dela acredita, se ela ficar quietinha é uma coisa boa. Aí ela se envolve em um relacionamento. E ela está dentro de um namoro, dentro de um noivado, dentro de um casamento. E muitas vezes o esposo, ele tem um princípio, tem uma opinião, mas ela está sempre anulada, até que chega um momento que ele desiste de coletar a opinião dela. E aí ela está dentro de um relacionamento infeliz. Fruto desse relacionamento, vem então um filho ou uma filha. E então renova-se o ciclo de maldição. Porque esse filho, ele cresce vendo o pai tomando toda e qualquer decisão, sem se importar com nada, e ele cresce vendo a mãe sendo uma pessoa apagada. E o ciclo se renova. E é um ciclo de maldição. Quando um bebê é bebê, ele quer alguma coisa, ele tem um desconforto, ele chora, ele esperneia, aí o pai vai lá e resolve, a mãe vai lá e resolve. Mas na fase adulta não adianta você chorar. Chorar não resolve. E eu não digo que você não vá ter momentos em que você vai chorar para desintoxicar, para lançar isso tudo fora. Mas não adianta ficar chorando. Precisa se levantar e ir para a vida. Queridos, hoje nós estamos começando mais um dia e eu preciso lhe dizer com todo o amor do mundo, é chegado o momento de pararmos de sermos vítimas. Alguns anos atrás, alguém me procurou e disse o seguinte: Aércio, meus pais falharam comigo. Meus pais erraram comigo e por causa deles, hoje a minha vida está desse jeito. E essa pessoa me disse: eu já passei por psiquiatra e já passei por psicólogos. E agora eu vim aqui para ver se você dá um jeito em mim, ele falou. Eu dei risada. E em primeiro lugar, ele esperava que eu fosse dizer: pois é, coitado de ti, sua mãe e seu pai erraram com você. Mas eu olhei para aquele rapaz e falei o seguinte: tu acredita que a minha mãe errou comigo também? Tu acredita que todos os pais erraram com os filhos? E ele já começou a ficar surpreso e visivelmente intrigado, incomodado, porque ele pensava que essa história era só dele. A vitimização era só dele. A zona de conforto onde eu sou o Joãozinho do passo errado, ou do passo certo, perdão, o batalhão do passo errado era só dele. E eu falei: todos os pais erraram. O pai e a mãe erram quando o filho pequenininho vai e diz: mãe, o Joãozinho não quer brincar comigo, mãe. E a mãe erra dizendo: pois é, o Joãozinho é feio. Não. A mãe preparada deveria dizer: filho, vem cá um pouquinho. Entenda uma coisa.
Se o Joãozinho não quer brincar com você, encontre alguém que queira brincar. Vai ter dias que você também não vai querer brincar com as pessoas e está tudo bem. Só que na ausência de uma gestão emocional da parte dessa mãe, este menino cresce acreditando que todos aqueles que não concordam com ele são feios. Não são corretos, estão errados. Ele é o único que está certo. Quantas vezes vejo pais caminhando com seus filhos e de repente eles tropeçam e se esfolam o joelho. Aí o pai vai lá e diz assim: calçada feia, avançou no meu menino. Estão tentando proteger a emoção do filho e na verdade estão fazendo um estrago terrível. Quando deveriam dizer: filho, vem cá. Querido, na vida tem disso. Se você não cuidar onde você está caminhando, vai tropeçar e vai cair. Quando você cair, você vai se machucar. E quando você se machucar, vai doer. Mas você consegue entender que é você que tem que cuidar onde está indo? Todos erraram. Se encerrássemos aqui, não faria sentido. O que muitos não conseguem entender, queridos, é que quando um pai e uma mãe conseguem lhe entregar o dom da vida, obviamente pela intervenção divina, eles já deram tudo o que você precisa. A partir de agora é por tua conta e risco. É você que decide, abençoado. Você não vê um leão na fase adolescente dando uma entrevista lá no zoológico dizendo: pois é, o meu pai tinha uma juba muito bonita, eu não vim com essa juba e o meu pai de repente não cuidou de mim, não me ensinou tudo que eu precisava saber, não me ensinou a caçar, a minha mãe eu não consigo entender. Não, você não vê isso na natureza. Sabe por quê? Porque os bichos, mesmo que irracionais, eles já sabem que quando receberam o dom da vida, eles já têm tudo de que precisam. E agora, muitas pessoas estão se escorando no fato de que o pai não fez isso, a mãe não fez aquilo, a minha esposa não me aceita, não me apoia, o meu marido isso, o meu marido aquilo, e todo mundo joga a responsabilidade para os outros e nunca chama a responsabilidade para si. Chega de se vitimizar. Sai dessa zona de conforto onde se tem uma história triste. Todo mundo tem uma história triste, querido. Todo mundo tem uma história triste. Agora você precisa decidir o que você vai fazer com essa história. Você vai ressignificá-la? Ou você vai renovar um ciclo de maldição na tua geração? Eu encerro com uma informativa específica de que uma vez que nós estávamos listados errado com overdose. Eu sou um homem de 40 anos que eu não tenho a mínima ideia de como é o gosto de uma bebida de álcool, porque eu nunca coloquei um gole de bebida de álcool na minha boca. E sabe por quê? Não é porque eu seja melhor do que eles. Muito pelo contrário. Quanto mais conhecimento você tem, maior é a tua responsabilidade. Por consequência, inevitavelmente, se você ignora isso, pior você se torna. Queridos, eu decidi que esse ciclo de maldição que vinha acompanhando gerações da minha família não se renovariam na minha geração. A partir da minha geração começa um ciclo de bênçãos. Consegue entender isso? O meu convite para você na manhã de hoje é que você deixe de se vitimizar. Deixa de contar repetidas vezes a mesma história de tristeza, de abandono, de tortura, de maldade, do que lhe fizeram, do que lhe deixaram de fazer. Deixa disso. Isso é vitimização e não leva a lugar algum. Agora decida no seu coraçãozinho, na manhã de hoje, de que os ciclos de maldição, independente do que tenham sido, não vão se renovar na sua geração. Nisso consiste sabedoria. Eu quero fazer algo por você. Feche seus olhos, nós vamos falar com Deus. Querido Pai do céu, eu rendo louvores a Ti porque o Senhor é bom. Eu rendo louvores a Ti, Pai, porque mesmo que tenhamos vindo de uma estrutura familiar desgraçada, nós temos a oportunidade de vivermos em novidade de vida. Eu louvo a Ti, meu Deus, porque hoje fomos lembrados de que nós não somos o que a nossa estrutura familiar
trouxe. Nós somos o que decidimos ser. Hoje, Senhor, eu peço a Ti que nos dê a capacidade de renovarmos ciclos de bênçãos em nossas vidas. Que nos dê a sabedoria para percebermos o que é ciclo de maldição e que a gente não entre automaticamente nisso. Que nós possamos olhar para trás a nossa história de vida e entendermos que se vivemos tudo o que vivemos, graças a isso somos o que somos no tempo presente. Que nós tenhamos a capacidade, Senhor, de parar de culpar nossos pais, nossos cônjuges, parar de culpar os outros e que também tenhamos a capacidade de não culpar a nós mesmos, que possamos nos perdoar e perdoar os demais e vivermos em novidade de vida. Guia-nos, protege-nos, Senhor. São bênçãos que eu peço e já agradeço, crendo que receberei. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo justo, hoje e sempre. Amém. Meu querido, não faço ideia do que você está vivendo, mas você precisa entender uma coisa. Não é porque você não está vendo o agir de Deus que Deus não está agindo. Não é porque você está vendo só os problemas que a solução já não está diante de ti. E hoje, eu e você somos convidados a vivermos o impossível. Pense nisso e que Deus abençoe você. Sempre ouvi falar de um Deus supremo que faz milagres. Um Deus que pode tudo e atende às minhas necessidades. Não entender o que se passa comigo não quer dizer que Ele não está agindo. Viver em fé, acreditar no poder de Deus, só pela fé que viverei o impossível. Vivendo o impossível com Deus, saber que é possível com Deus e seu poder. Ainda que eu não veja por onde caminhar, confio em Deus, confio em Deus, vivendo o impossível. Vivendo o impossível. Não entender